Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Sempre uma alegria estarmos juntos. Nós agradecemos por vocês estarem sempre nos acompanhando, mandando mensagens, compartilhando as nossas lives. Lembrando que depois que elas são exibidas, nós também as disponibilizamos pelo canal Espiritismo em Ação no YouTube. E hoje nós temos a alegria de estar com o nosso amigo Cristiano Portela de Limeira. Cristiano Portela, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, queridos amigos, amigas, companheiros de doutrina de Rio Claro, da região que eles estão acompanhando. Um abraço especial, né, para você, Adriana, para o Paulo. Né, o Paulo já mandou uma mensagenzinha aí. É com muita alegria que a gente recebe essa oportunidade de trabalhar. Para nós também, estamos muito felizes com a possibilidade de tê-lo aqui conosco. E para quem não conhece, Cristiano Portela é um trabalhador espírita de muita participação aqui em Rio Claro, tanto na Casa dos Espíritas quanto em outras casas. Estávamos conversando da época que ainda tínhamos o educandário e foi feita uma reunião que na época eram as UMES, as Uniões Municipais Espíritas, e Cristiano já atuava desde essa época, então é uma alegria muito grande esse vínculo que nós temos, trabalhou e ainda faz trabalhos dentro do COEM, com palestras, explanações, então, para nós é uma oportunidade muito feliz de estarmos aqui nessa live com você. E o tema da palestra hoje é Não Tornes a Pecar. Sim. Então, vamos ver o que o Cristiano Portela vai nos trazer e vamos à nossa prece inicial. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade que nos assiste, pedindo muita luz, proteção, que recebamos essas energias trazendo para nós fortalecimento, bom ânimo, que estejamos abertos a receber os ensinamentos do Evangelho de Jesus por meio do nosso irmão Cristiano Portela, que ele seja iluminado também na sua divulgação, no seu trabalho tão importante dentro da doutrina, e que tenhamos dentro de casa um ambiente de muita paz com os nossos familiares, que a espiritualidade possa nos assistir nesse momento, para que nós recebamos tudo aquilo que é necessário ao nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Cristiano, eu deixo então a palavra com você. Deus o abençoe nessa tarefa. Amém. Obrigado. Muito bem, queridos amigos, amigas, companheiras de doutrina. A paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós vamos refletir juntos hoje a respeito de uma passagem do Evangelho que é bastante conhecida, né? Que é o da mulher adúltera. E esse episódio está em João, não é de se estranhar, né? Porque quase 70% dos conteúdos de João só está nesse Evangelho. João é muito espiritualizado, João tem uma mediunidade,
e mesmo quando ele estava na ilha de Patmos, vigiado por 2 soldados romanos, ele conversava com os espíritos que estavam com ele. E essas cenas que às vezes passaram desapercebidas pelos outros 3 evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, não escapa de João, principalmente aquelas com características, com caráter espiritual. Né? Então, Jesus e os seus discípulos estão em Jerusalém. Né? Na tarde anterior, é época de festas, né? É época da Páscoa, como sempre acontecia. É bastante oportuno que essas coisas acontecem mesmo ali no templo, na Páscoa, naqueles momentos de festividade, onde tinham mais testemunhas, né? Porque o objetivo de Jesus era divulgar a boa nova, né? Era fazer essa mensagem se propagar. Então, na tarde anterior, né, Jesus já tinha conversado com o povo, já tinha feito as suas pregações e tal, e quando começou a entardecer, né, cada um foi para sua casa, mas Jesus não tinha casa em Jerusalém. Então, ele foi para o horto do Monte das Oliveiras, onde ele costumava passar a noite em oração. Daí, ele, no dia seguinte, ele levanta bem cedo e vai de volta ao templo, mas o povo também acorda bem cedo e vão para o templo para poder escutar. Ele senta-se no chão, o povo, sentam-se no chão ao redor de Jesus, enquanto ele ensinava. É provável que, enquanto ele ensinasse, ele escrevia, ele desenhava, anotava alguma coisa no chão, na areia, para aqueles que estavam ali estudando com ele. Talvez essa fosse a melhor explicação para o que ele escrevia no chão. Segundo João, a cena se passa no período da festa das tendas, a chamada Sukkot, que recorda a caminhada dos hebreus no deserto, né, voltando para a liberdade da sua terra. Né? Nesse caso, ele está ali no templo, está com as pessoas, já estão chegando mais pessoas, os seus discípulos já estão ali, e de repente, do nada, entram escribas e fariseus, trazendo uma mulher que eles dizem que foi apanhada de adultério. Puseram-la no meio de todos e disseram para Jesus, de maneira enfática, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles não estão preocupados com o terrível destino da mulher. Ninguém a interrogou sobre qualquer coisa. A princípio, ela já está condenada se depender deles. O que importa aos acusadores nesse momento é deixar bem claro que na lei de Moisés as adúlteras são ordenadas a serem apedrejadas. Uma cena se desenrola publicamente no templo. Escribas, fariseus, saduceus, os discípulos de Jesus e o povo que já estava lá, todos assistem a essa cena. A situação é dramática. Os fariseus estão tensos, a mulher angustiada, as pessoas expectantes. Jesus mantém um silêncio surpreendente. Ele tem diante de si aquela mulher humilhada, condenada por todos, e que em breve deverá ser executada. E o que Jesus escrevia, então? Existem milhares de obras, né, pressupondo aquilo que Jesus escrevia. Né? E o João Evangelista diz que ele rabiscava alguma coisa. Então, isso é irrelevante para o conteúdo moral desta passagem que nós vamos refletir juntos. A primeira coisa que é bastante clara no texto é que a mulher é trazida perante Jesus e perante todos uma circunstância bastante estranha. Né? Não era comum que o julgamento de uma falta grave, que envolve pena de morte, fosse feito dessa forma em qualquer lugar e sem o processo legal correto baseado na lei. Em geral, esse processo acontecia ali no templo ou nas cidades romanas acontecia no fórum, que era a parte bem central da cidade. Então, isso é bastante estranho, né? O que estava acontecendo. Os acusadores estão apenas pensando no pecado da mulher, na condenação da lei. Jesus vai mudar essa perspectiva. Ele colocará os acusadores ante as suas próprias faltas.
perante Deus. Todos devemos nos reconhecer como falhos, como espíritos imperfeitos. Portanto, todos nós precisamos do seu perdão. A pergunta que fazem a Jesus apresenta um dilema difícil de resolver. Os escribas, os fariseus, querem, mais uma vez, colocar Jesus numa armadilha. As armadilhas que eles montam são bastante inteligentes, mas, obviamente, que elas não são páreo para a tranquilidade, a transparência do Mestre Jesus. O que eles queriam era que Jesus fosse condenado. E se ele fosse condenado legalmente, os sinédrios tirariam a batata quente da sua mão, né? Se Jesus fosse absolvido, ele estaria contrariando a lei judaica. De outra forma, os mestres da lei, os fariseus, teriam motivo para acusá-lo. A cena é profundamente dramática. Jesus deve escolher entre duas opções, né? Cumprir a lei de Israel, dar uma sentença de morte para a mulher, ou violar a lei de Moisés. E isto seria o suficiente para que os sinédrios, os fariseus, todos criassem o maior tumulto, acusando-o, né, de não cumprir a lei. Em síntese, a vida dessa mulher depende da decisão de Jesus. Mas também está em jogo a própria vida de Jesus. Ele pode ser acusado de incitar uma grave transgressão da lei judaica diante dos olhos do povo. É uma cilada diferente, ou melhor, igual, ou mesmo semelhante àquela que eles já tinham lançado sobre o imposto a César, né? Que é de César, dá a César, estamos na mesma coisa. Se você disser que dá a César, você é contra os judeus. Se você disser que não dá, você é contra o imperador. Outra muito parecida é a questão do divórcio, que aparece em Mateus 19. Né? E a pergunta capciosa daquela vez era: é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Então, é sempre essa história, né? Eles estão tentando armar alguma coisa que pegue Jesus em falha, em erro, para que eles possam recorrer à justiça de uma forma que a acusação fosse permitida limpa. Não, limpa nunca seria. Fosse permitida. O apóstolo João faz uma observação mostrando que a intervenção dos líderes religiosos era só para pegar Jesus em algum erro. Eles não queriam promover o julgamento justo. O julgamento era só um cenário montado para pôr à prova o discernimento, as palavras, o julgamento de Jesus. Esses escribas e fariseus fingem que têm uma deferência por Jesus aparente, né? Aparentemente eles têm uma deferência e aparentemente eles reconhecem a autoridade moral de Jesus. Mas o que eles querem é pegá-lo em suas palavras e depois julgá-lo, visando sua condenação à pena máxima. Mas o mestre desmascara essa armadilha com calma, sem se alterar. Eles queriam de Jesus duas respostas. Sim, podem apedrejá-la. Ou não, não podem apedrejá-la. Porém, existe mais uma armadilha nesse questionamento. Não são só essas duas opções. Se Jesus dissesse sim, ele estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não tinham o poder de executar a pena de morte em qualquer pessoa que era servo de Roma, sem que essa autorização saísse diretamente de um procurador do imperador ou do próprio imperador. Né? De tal forma que, se ele dissesse sim, havia mais uma tese para a acusação. Acusar Jesus de ir contra as autoridades romanas, no sentido de querer dispor da vida de um servo, o que só pode ser feito pelo imperador ou pelos seus prepostos. Essa é uma situação igual da condenação de Jesus, né? O Sinédrio quer condenar Jesus, mas o Sinédrio não pode levar ninguém à morte.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o poder romano, né? Ele vai buscar os prepostos do imperador, para ver se algum deles vai assumir essa causa, se algum deles vai assumir a condenação. Então, é aquele jogo que ocorre entre Pôncio Pilatos e Herodes. Pôncio Pilatos, com representante do governador, do imperador, ou Herodes, que era o governador daquele território. Qualquer um dos dois teria oportunidade de fazer essa condenação, que perpetraria, então, o crime que o Sinédrio tramava. Mas Herodes já tinha uma encrenca, né, com Pilatos. Pilatos tinha ocupado o palácio do Herodes quando lá chegou. Eles já tinham uma certa querela entre eles. E Herodes vai aproveitar a oportunidade também para fingir subserviência. Ele vai devolver Jesus para o julgamento de Pilatos, como se fosse um ato de submissão, o que deixa Pilatos bastante contente e faz que eles refaçam as suas amizades de gato e rato. Mas se Jesus dissesse sim, também ele estaria negando os seus ensinamentos de perdão, de clemência, de dar a outra face. Então, sim, tem dois problemas. Lei romana e os julgamentos de Jesus. É bastante intrincado, né? É uma armadilha muito bem montada para ver se eles obtêm êxito nessa falsidade. A dureza da lei judaica, da lei que vem de Abraão, de Moisés, dos patriarcas, ela é notória, né? Primeiro, ela está respaldada num Deus, né, que é bastante vingativo. É o Deus dos exércitos. É aquele que tomou cidades, os que estavam contra Israel. É daquele que mandou matar todos os que estavam cultuando o bezerro de ouro. É aquele que no Salmo diz, né? Que não me advirtas, não me condenes nos dias em que estiveres de mau humor, porque ele era um Deus que mantinha a relação a partir do medo, não a partir do amor. Era uma relação de medo, era uma relação que tinha muitos pressupostos para se cumprir, e a qualquer um que fosse deixado de lado, a pessoa incorria numa falta, num pecado, e aí então a punição era severa. Seria severa da parte de Deus, mas também o pessoal que cuidava do templo, os sacerdotes, a família daqueles sacerdotes levitas que cuidavam do templo, eles também cuidavam de retirar a cidadania, a posse, fazer com que a pessoa perdesse os seus bens, fosse retirada do território, fosse exilada. Então, em Deuteronômios 22, a gente encontra a seguinte explicação. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que é esposa de outro homem, ambos devem morrer juntos. Esta é uma forma de adultério. Mas em Marcos 10, há uma outra forma de adultério. Ele diz, adúltera é a mulher que deixa seu marido e casa com outro. No segundo casamento, quando o marido está vivo, transforma a mulher numa adúltera. E em Lucas 16, a gente encontra uma outra passagem. Adúltera é qualquer um que deixe sua mulher e case com outra, e aquele que case com a repudiada do marido, adúltera também. Então, nesse sentido, a lei parecia ser bastante rígida, né? De tal forma que pudesse manter os bons costumes e preservar o casamento. Né? E aí, por que essas coisas estão privilegiando os homens e não as mulheres? Bom, 1 Coríntios tem a resposta para isso.
Lá diz, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Portanto, como segundo Gênesis, a mulher foi criada depois, segundo Gênesis, né, de uma costela, ela tem que ter subserviência ao homem que veio antes, né? É como se a gente dissesse assim, o homem é um projeto inteiro, completo, né? A mulher é a reutilização, né, de uma costela. Mas as frases de Gênesis são até mais estranhas, quando ele diz assim, e Deus, vendo que o homem estava só, resolveu fazer para ele uma companheira, né, para ajudá-lo. Ou seja, uma prestadora de serviço do lar, alguém que pudesse fazer comida, lavar roupa, passar roupa. Essa é uma ideia dos países orientais, e não se tira Israel, né, ou Palestina disso, em que é todo uma cultura e um governo machista. O homem tem todas as liberdades, todos os poderes. A mulher é submissa. A mulher existe uma série de atitudes, de ações, de postos, de cargos que ela não pode fazer. A lei de Moisés realmente mandava apedrejar as adúlteras nos seguintes termos, lá em Levíticos 20. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levíticos 20. Mas tem um detalhe que salta aos olhos, né? Quando aquele povão chegou, né, trazendo a mulher e entregando para Jesus, o que eles dizem é isso: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Se ela foi apanhada em flagrante adultério, haviam duas pessoas adulterando ela e o homem. O homem não foi levado, né? Onde está esse homem? Onde está o adulterador? Né? Por que eles deixaram, né, na cena, digamos, naquela cena, vou usar uma palavra forte só para entrar no contexto, naquela cena do crime segundo as leis, por que a mulher foi presa e arrastada e o homem foi deixado em liberdade? Provavelmente ele era um daqueles que estava ali naquela cena, né? Provavelmente ele não tivesse coragem suficiente para se declarar, para aparecer, para dividir a responsabilidade com ela. E isso acontece com adúltero. Supondo-se que o marido dela estava em Jerusalém, acontece com o marido também. Parece que ele, ao ver a situação em que as coisas ficaram, né, talvez envergonhando-se perante a população, ele deve também ter ficado escondido ali num canto e ter ido embora para casa o mais rápido possível. A gente conhece a adúltera, a gente não conhece o adulterador e muito menos o marido dela, que em nenhum momento apareceu para tentar defendê-la, para apoiá-la, para dividir com ela aqueles momentos de sofrimento. Mas isso deixava ele numa situação de perigo, né? Imagine uma pedra mal jogada, em vez de pegar nela, podia pegar no marido. Então, né, como caldo de galinha e prudência, né, não faz mal a ninguém, esses dois resolveram sair de cena. No fundo, o que a gente vê aqui é claramente a manipulação dos líderes religiosos. Eles querem tratar a questão sem um processo jurídico. Porque se houvesse um processo jurídico, ele teria ido para o templo, para o fórum, no caso de Jerusalém. Não, ele iria para o templo. Eles esconderam o adúltero. Eles lançam uma trama, né, colocando a questão para o julgamento de Jesus. Na verdade, não é a mulher que está sendo julgada, é a resposta que Jesus dará, com a qual eles tentam apanhar Jesus de alguma forma. O que nós estamos vendo é guardiões da lei que violam a lei.
A sentença de apedrejar uma mulher que comete adultério era supostamente para salvar a instituição do casamento. Mas, de acordo com a mesma lei, o homem podia ter várias mulheres. A mulher não, a mulher teria que ser fiel ao casamento ao homem. Mas o homem poderia ter várias mulheres. Assim como até hoje acontece em muitas culturas, né, ali da região do Oriente. E há uma outra questão, chamada lei do levirato. Pela lei do levirato, a mulher deveria ser dada ao parente do marido morto como se fosse uma propriedade que esse morto herdou. Geralmente um cunhado, geralmente um irmão do marido. A lei do levirato dizia que ela passava, então, a pertencer ao cunhado, ao outro. Era uma propriedade. Né? E quando se trata de propriedade, nós estamos tratando gente como se fossem bens materiais. Né? Como se fosse um animal de tração, como se fosse um pasto, como se fosse uma colheita, como se fosse um escravo. Era mais ou menos o que as mulheres eram. Né? Naquele tempo, o adultério não era considerado só por relação sexual. Aquela mulher poderia apenas ter se insinuado para um homem, e isto já a identificava como adulta. É uma situação bastante perigosa. Eu diria que ser mulher naquelas circunstâncias, né, na presença das aves de rapina, era uma forma de viver perigosamente. Esta situação está prevista em Mateus 5, nos seguintes termos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério em seu coração. A questão moral aqui é muito bonita. Né? A gente pode produzir o adultério pelo pensamento, pelo coração. Mas, como todas as leis, elas podem ser usadas, né, como uma faca de dois gumes, né, de um lado ou de outro. Qualquer mulher que desse uma olhada e que alguém supostamente dissesse que era uma insinuação, ela cometia adultério. E aí a palavra do acusador contra a palavra da mulher não valia nada. Não tinha nenhuma chance de escapar desta acusação. A gente fala muito de pecado, nós estamos falando, segundo o texto da Bíblia, nós estamos falando bastante, né, na palavra pecado. Então, o resto é a gente perguntar o que é pecado perante a lei judaica. Né? Então, essa palavra pecado é um termo muito utilizado no contexto religioso, das religiões tradicionais, e também praticamente em todo o Antigo Testamento. Só que, modernamente, ela tem mais um sentido, né, de cometer falta contra as leis morais, contra o decálogo, né, os 10 mandamentos. Mas naquela época, lá da Palestina, de Israel, ela tinha outra conotação. Qualquer desobediência à vontade de Deus ou qualquer falha ao cumprir as leis de Deus se constitui um pecado. Não havia, naquela época, o conceito, né, de dividir o pecado por gradação, o mais grave ou menos grave, até porque toda a lei, né, que está na Torá, ela fala do pecado, mas ela não fala da pena. A proposta da pena, que ainda se usava, era de talião, né? É de dar a reciprocidade, né? Se você cortou a orelha de alguém, que corte a sua, se quebrou o dente, que quebre o seu, se perdeu um braço, que corte o seu braço, se matou um boi, que mate o seu boi, se botou fogo num pasto, que mate o seu, que ponha fogo no seu pasto, né? E se a gente andar lá pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que a lista é extremamente grande, né, do que se pode ter como castigo em reciprocidade, né? É a lei antiga, é a lei que Jesus vai derrogar lá no monte, né, no mais lindo discurso, né, do Sermão da Montanha, mas ela tinha uma virtude. Ela lembrava daquilo que não devia ser feito e ela apelava
para igual força, né? Fazer a retribuição, a pena, com igual força, não ser força desproporcional. De qualquer forma, né, quando Jesus traz a lei do amor, né, aquilo que antes se dizia, né, olho por olho, dente por dente, agora ele está nos ensinando a lei do amor irrestrito, né, do amor que ele diz, se alguém lhe pedir a túnica, dá-lhe também a capa. E isto é uma colocação muito típica, né, da cultura daquele povo. Aquelas pessoas que estavam ouvindo essa fala de Jesus, e as parábolas de Jesus têm muito disso, aquelas pessoas conheciam perfeitamente a cultura, os termos, o dia a dia, o falar, e eles sabiam perfeitamente que a capa não pode ser dada, a capa não pode ser vendida, a capa não pode ser comprada. É uma lei que diz que se você oferecer a capa como garantia de negócio, ela tem que ser devolvida no final daquele dia, ao fim da tarde daquele dia. E tem uma outra lei, se não me engano é de Samuel, que diz que a capa não deve ser tomada àquele que está em situação decadente, para que ela possa protegê-lo do frio da noite pelas estradas. Inclusive, a Amélia Rodrigues, né, traz uma cena da espiritualidade, né, em que um dos apóstolos chega e diz assim, João, chega e diz assim, mestre, mas como a capa? Isso fere a lei judaica, não se pode dar a capa. E Jesus disse para ele, não, você está enganado. Não se pode tomar a capa. Dar de espontânea vontade de quem é o dono da capa, isso se pode sim. Isso é um reflexo, é um ato de amor. Então, o judaísmo usa esse termo pecado para incluir violações da lei judaica que não são necessariamente uma falta moral. Era mais ou menos o contexto da legislação do Moisés. Era uma legislação civil, era uma legislação penal, era uma legislação religiosa, era uma legislação que cobria hábitos de higiene, de alimentação, enfim, era aquilo que o povo tinha de diretriz para viver em sociedade. No hebraico, a palavra rata, e no grego amartano, e em latim, peccato, significa errar, no sentido de que eu não atingi a meta, que eu não atingi o alvo, que eu não atingi um ideal ou um padrão. Não é mais que isso. Então, o pecado significa eu não fui tão bom quanto eu devia, eu não atingi a meta da lei quanto eu devia. É surpreendente quando a gente sai atrás da etimologia das palavras, porque algumas coisas nos surpreendem, né? Por exemplo, o diabo, né? De diávolo, significa aquele que separa, aquele que, aspas, calunia, aquele que, como espírito, incorpora numa assembleia e fala as coisas que estão sendo feitas de erradas pela igreja, pela sinagoga, pelas pessoas. Esta pessoa é um diabo, um diabo. A inferioridade da mulher perante a lei, né? A suposta inferioridade da mulher vem desde a Gênesis, né? Passa por todos os profetas menores, numa tendência, né, de que uma mulher é inapta para qualquer função, exceto ser esposa e ser mãe. Eu acho que um pouco disso sobrou, né, até hoje na nossa sociedade, né, ocidental, na nossa sociedade atual, porque os meninos, a gente compra guindaste, trator, telefone, roupa de policial, de bombeiro, né? As meninas a gente dá boneca e casinha para ela aprender, né? A lavar louça, fazer comida.
Então, eu acho que isso ainda é um desvio, ainda é uma tendência desse passado, né? E que a gente percebe muito isso na universidade. Você entra numa classe dessas disciplinas, vamos chamar mais duras, né? Como computação, como engenharia, por exemplo, se tiverem duas mulheres é muito. Quando tem uma mulher já é uma anomalia, porque elas estão na pedagogia, elas estão na arte, elas estão em outras situações que aspas, muito mais próprias para uma mulher. Uma tentativa de incapacitar a mulher para concorrer, para aprender, para estudar e para concorrer em igualdade de condição com os homens. E muito disso tem a ver com a lei da pureza. A lei da pureza diz o seguinte, que se eu fiz as minhas abluções, aquele banho, etc., eu estou puro, eu posso ir ao templo, mas eu não posso chegar perto de um impuro. Eu não posso pegar um dinheiro romano. Eu não posso comer na casa de alguém, um gentio, alguém que está impuro. Porque quanto mais perto eu chegar do impuro, mais impuro eu me torno também. Esta é uma razão pela qual os judeus não podiam entender como é que Jesus pegava o leproso. Como é que ele levantava uma pessoa caída? Como é que ele tocava nessas pessoas? Como é que ele comia na casa de um gentio? Porque, segundo eles, quando ele fazia isso, ele se tornava impuro. Então, a mulher era declarada impura porque ela era mãe, porque ela era esposa, porque ela era filha, porque ela era mulher. Por ser mãe, dando à luz, ela se torna impura. E aí a gente vê aquele monte de equilíbrios, de mágicas, né, de dogmas, de coisas, tentando mudar a situação de que Maria era um espírito tão puro a ponto de poder ser o vaso sagrado que recebeu Jesus, sem quebrar a lei. Né? É que a questão de ser uma mulher que dá luz, para os judeus a tornava impura. Né? Está na hora da gente terminar com esse preconceito, né? E pensar em Maria com todo o amor que ela merece. Né? Também a dar à luz a um menino. Quando era um menino, ela ficava 40 dias impura. Se fosse uma menina, ela ficava 80 dias impura. Isso está em Levíticos 12. Por ser esposa, a relação sexual a tornava impura durante um dia. Está em Levíticos 15. E quando ela menstruava, ela ficava impura por 7 dias. E quem a tocasse também se tornava impuro por contágio. Levíticos 18, para não dizer que eu estou fazendo blá, blá, blá. E não havia meio para uma mulher manter a sua impureza em segredo, pois a lei a obrigava que as outras mulheres da casa denunciassem. Durante 7 dias de cada mês, a mãe de família não podia deitar na sua cama, sentar-se numa cadeira, nem tocar seus filhos, nem o seu marido, porque ela os contaminaria. E dessa maneira se justifica que se mantinha o privilégio da dominação do homem sobre a mulher. Por exemplo, se o homem, depois de algum tempo casado, não gostasse mais da mulher, ele podia livrar-se dela, dizendo que ela não era virgem quando eles se casaram. E se os pais da mulher não conseguissem provar esta acusação, ela, a mulher, seria apedrejada. Deuteronômio 22. A lei em relação ao divórcio é outro exemplo de privilégio do homem, pois somente ele tinha direito de pedir o divórcio, mandando a mulher embora quando ele não a quisesse mais. Deuteronômio 24. Por isso, até um bom tempo, né? Até hoje, nas sinagogas que são mesmo puristas, fiéis, né? A gente ainda vê uma grade, uma espécie de uma cerca, que separa os homens que estão sentados na frente, perto do rabino, das mulheres que estão lá atrás. O que os rabinos dizem, ou diziam, está no Talmud, que não adianta tentar ensinar essas coisas para a mulher. A mulher não é capaz de aprender.
Então ensina para o homem que ele é o cuidador da família. A sentença proferida por Jesus. Rodamos, mas estamos chegando lá. Os escribas e os fariseus não pedem a Jesus uma sentença forense. Não existe um processo. Eles querem um parecer sobre a aplicação da lei de Moisés para esse caso em particular daquela mulher que eles trouxeram. À medida que eles continuam insistindo, então tu que dizes, Jesus se levanta e serenamente profere sua sentença. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sua sentença é justa e inapelável. E fez com que os acusadores ficassem sem argumentos para uma acusação formal e sem moral perante a multidão que assistia àquela cena. Em outras palavras, Jesus está dizendo aos presentes: cada um de vós se examine a si mesmo, se apresente ao tribunal da sua alma, se constitua diante do tribunal da sua consciência. E aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem somos nós para condenar aquela mulher à morte? Nós, nos dias de hoje, nós lá naquela época, nós mesmos. Esquecendo os nossos próprios pecados, necessidade do perdão e a misericórdia de Deus. A reação do mestre, que é a justiça em pessoa, é impressionante. Em nenhum momento sai da sua boca palavras de condenação, mas de perdão, de misericórdia, com uma suavidade, com uma gentileza, né, que convida a mulher à conversão. Jesus apela para a consciência de cada um que estava claramente em pecado quando agiu naquela forma. Então, ao se verem confrontados, perceberam que eram tão pecadores quanto a pobre mulher adúltera. E todos acabam abandonando aquele local. Todos acabam abandonando o caso, o julgamento, a armadilha. Hoje ainda nós não somos perfeitos e nem temos autoridade moral para tirarmos pedra em quem quer que seja. Devemos, sim, ajudar nosso próximo a alcançar o equilíbrio, estender-lhe as nossas mãos para que elas possam caminhar à luz da boa moral evangélica. E a razão assiste a André Luiz quando ele nos diz: no caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforma os calhaus em obras úteis. É interessante observar que Jesus aplicou princípios da verdadeira caridade, mas também o princípio da responsabilidade pelo ato cometido, advertindo-o a não pecar mais, a fim de que não acontecesse algo pior no futuro, tanto para ela perante aquela lei caindo aos pedaços, mas também pela sua alma, pela sua elevação moral, pela sua maturidade espiritual. Então, com Jesus e a mulher, agora não existia mais acusação formal. Todos foram embora. Restava então Jesus tratar a questão na esfera espiritual, a partir de dentro do coração daquela mulher. O diálogo de Jesus com a mulher lança nova luz sobre as lições de tolerância, misericórdia e perdão. Podemos imaginar que a mulher deve estar se sentindo aterrorizada, uma vez que ela foi deixada sozinha, com o único que podia tirar a primeira pedra. É muito provável que aquela mulher estivesse grandemente arrependida do seu erro, pensando se pudesse voltar atrás, se pudesse desfazer tudo isso. Bem, nós já sabemos, né? Para trás não dá para voltar, mas para frente dá para consertar, né? E resgatar e não incidir mais no mesmo erro. Agora a mulher estava sozinha, com seu grande pecado, diante daquele que não tem pecado.
Jesus imediatamente vê o que os acusadores daquela mulher não viram, não conseguiram ver. Fixou os olhos da mulher e leu o seu coração. Lá encontrou o desejo de ser compreendida, perdoada e libertada. Parece que a mulher precisa ouvir a última palavra de Jesus antes que ela saia dali. Ela está ali estática, esperando Jesus. Poderia ter virado as costas e saído junto com os outros. Mas não. Ela quer a última palavra. Ela quer a sentença final daquele homem magnânimo, daquele grande mestre, daquele espírito puro que estava ali na presença dele. E Jesus, lendo então este desejo, diz: nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Nós precisamos prestar atenção que Jesus não diz para a mulher que ela pode ir e continuar fazendo o que ela quiser. Absolutamente não. Ele diz: de agora em diante não peques mais. E nós já ouvimos essa frase, né? Nós já ouvimos essa frase em outra situação em que ele diz: não peques mais para que a próxima situação fique pior, né? Dessa forma, Jesus ajuda a pecadora a olhar para o futuro com esperança, pronta para recomeçar uma vida nova, para iniciar a sua reforma interior. Jesus lhe dá essa esperança, né, de que ela tem sim a possibilidade de prosseguir, de reformular, de continuar. O perdão de Jesus não anula a responsabilidade, mas requer conversão íntima. No início de uma nova vida, a primeira pedra cuidadosamente colocada na construção da reforma íntima. E então, só nos cabe achar um final para esta mulher. E Humberto de Campos, nosso querido irmão X, né, conta o que aconteceu com a mulher adúltera, depois do encontro que teve com Jesus e da advertência para não pecar mais. Cuidado nessas leituras. Alguns chamam-a de Maria, mas não é certeza que ela seja Maria. Mas tem também Maria, mãe de Jesus, tem também Maria Magdala, que tinha mesmo, naquela época na Palestina, era Marias e Yeshuas, Jesus. Então, o autor espiritual diz que, ao ser advertida pelo mestre, ela sai correndo em disparada na direção do lupanar, entra na casa onde vive com as outras mulheres, abre seu armário, retira todas as suas roupas caras e espalhafatosas, retira todos os sapatos caríssimos, perfumes, cremes, pulseiras, e dá de presente para as suas amigas, ficando apenas com uma túnica branca e um par de sandálias simples. Se despede das companheiras de infortúnio e corre desesperadamente ao encontro de Jesus, passando a segui-lo por todas as partes ao lado dos apóstolos. Quando Jesus foi preso e açoitado por ordem de Pilatos, ela estava presente. Não arredou o pé, sofreu junto com Jesus, levou chibatadas por estar ali perto da cruz, mas não se afastou do mestre. E o acompanhou na subida do Gólgota até a cruz, onde se postou aos pés do instrumento de martírio, acompanhando todo o sofrimento de Jesus. Ali estava Maria, apoiada por João. Ali estava a populacha curiosa. Praticamente todos os discípulos, a maior parte dos discípulos estavam em casa. Os irmãos de Jesus não se tem notícia. Aqueles que estão ali são poucos, mas estão ali por um profundo amor ao Mestre. E ela está ali assistindo o sofrimento de Jesus, numa dedicação indescritível para a mente humana, porque a maioria das pessoas se afastam nesse momento, nessa situação de perigo, ao invés de se expor. Com a morte de Jesus, a mulher adúltera, perdoada pelo Divino Mestre, vai para o Vale dos Leprosos, local proibido pelas autoridades, a fim de evitar contaminação com a lepra, né, que era incurável naquela época. Lá ela inicia um trabalho de assistência aos deserdados da sorte, que eram abandonados pela própria família e pelas autoridades.
eram então fadados a morrer à míngua, isolados naquele leprosário, naquele vale, totalmente abandonados da civilização, apenas podendo contar uns com os outros. Foram anos e anos de dedicação integral. Aqueles infelizes que muitas vezes morriam em seus braços, e pela sua intimidade fraternal com os doentes, que era muito intensa, ela acabou por contrair a doença de difícil cura, de difícil prognóstico no seu começo, naquela época. Seu corpo começou a desfazer aos poucos, e aquela mulher outrora lindíssima e cobiçada por todos os homens, era agora um monturo de carne em putrefação, destruída por essa enfermidade terrível que desfigura os seres humanos. Mesmo sofrendo todas as injunções que a moléstia lhe impunha, não parou de trabalhar, varando as noites, socorrendo aqueles que estavam em situação pior que a dela. E foi numa noite escura e chuvosa que sentiu que o seu corpo físico endureceu, ficando rígida e sem movimento. E lembrou de Jesus em oração. Senhor Jesus, aqui está sua serva aos seus pés, pedindo mais uma vez perdão pelos meus pecados. Acho que estou pronta para que seja feita a vontade de Deus. De imediato a cela que estava escura se iluminou, e ela viu Jesus em todo o seu esplendor, que lhe dizia: vem para os meus braços. Perdoados foram os seus pecados, porque muito foi o seu amor. Ela então fecha os olhos materiais e abre os olhos espirituais e visualiza um mundo novo, o mundo dos espíritos, cheio de alegria, paz e felicidade, a felicidade dos justos. Então, para ser perdoada, ela teve que optar por uma nova vida, a possibilidade de um novo futuro, ao invés de reclamar que os seus direitos haviam sido violados como mulher. Jesus perdoou a pecadora, perdoou tantos pecadores públicos, perdoou até os seus algozes. A respeito dessa nossa vida, apóstolo Paulo, em uma das maiores divulgações da Boa Nova, afirma em uma de suas cartas que nós devemos parar de mentir se estamos mentindo, parar de pecar se estamos pecando, parar de nos perdermos pelos caminhos tortuosos se ainda não encontramos o nosso caminho. Porque o caminho estreito é aquele caminho do Pai. É aquele caminho que o Mestre Jesus nos ensina e que, apesar de estreito, tortuoso e muitas vezes pedregoso, ele é o caminho mais reto, ele é o caminho sem armadilhas, ele é o caminho que, dependendo da nossa perseverança, do nosso desejo, da nossa vontade, nos levará, depois de muito tempo, diretamente ao Pai. Eu agradeço a todos esses instantes, eu agradeço a todos esse momento de trabalho. Peço a Adriana que tome a palavra. Cristiano, muito obrigada. Foram ensinamentos muito preciosos, porque, embora a gente conheça de leituras, a gente sempre ouve essa passagem da mulher adúltera, muitas vezes nos falta o contexto histórico, o contexto das tradições, e isso é importante a gente conhecer para poder compreender a profundidade das lições do mestre, né, que foram muitas e se fazem presentes na nossa vida até hoje, e é um desafio muito grande para as pessoas compreender ainda as parábolas, né, as passagens do Evangelho. Então, é
é uma alegria, é uma satisfação muito grande poder sempre aprender, e como o nosso amigo Edson Montemor comentou, sempre nos trazendo de forma didática e saborosa o conhecimento. E com certeza concordo totalmente com o Edson, foi assim muito, muito profundo e muito importante tudo que você nos trouxe nessa noite. Então, a nossa gratidão a você. E eu pediria que você, se possível, pudesse fazer uma prece para encerrarmos a noite de hoje. Eu peço a todos que voltem os seus olhos para o interior, o nosso interior, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que possamos ligar nessa corrente de pensamento, nessa corrente fluídica, que nos leva até os primeiros mensageiros do Mestre, que podem estar mais perto de nós, mas que vão caminhando ponto a ponto, como se fosse uma rede, até chegar mais acima. Na medida em que nós temos essa fé, esse potencial, esse desejo, essa concentração de nos ligarmos com o alto. Nós te agradecemos, Mestre amado, pelo dia que tivemos, pelas oportunidades de trabalho material e espiritual, pela oportunidade de lazer espiritual neste encontro, nas outras situações em que podemos encontrar irmãos e amigos, para juntos compartilharmos as nossas dúvidas e os nossos conhecimentos, reforçando assim o conhecimento, o mapa desse caminho que nos leva ao Pai, o mapa desses pontos geográficos morais que Jesus nos assinalou, que podem, com o tempo, com a medida do nosso esforço, com a medida da nossa dedicação, com a medida da nossa fé, com a medida em que nos tornamos efetivamente cumpridores da moral do Cristo, possam nos levar para amadurecimento do nosso espírito, e talvez um pouquinho mais perto de Ti, querido Mestre. Permita que seus mensageiros protejam e abençoem os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos estar, ainda no dia de amanhã, mais uma vez voltados para as suas palavras, mais uma vez com seus ensinamentos na nossa mente, no nosso coração, na ponta da nossa língua e no comprimento dos nossos braços. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, amado Mestre Jesus. Muito obrigado, nossos queridos amigos. Cristiano, muito obrigada mais uma vez. Que Jesus continue abençoando a sua tarefa de divulgação, o seu trabalho no Centro Espírita Luz e Caridade de Limeira, e em todas as suas atividades, que tenhamos todos uma noite muito abençoada, que possamos refletir com essas palavras, essas lições tão importantes, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia esse exercício dessa correção, desse retorno ao alvo, que significa o caminho, né, de crescimento, de evolução espiritual, que nós nos propusemos quando aqui encarnamos. Então, muita paz a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.